Sabe qual é um dos maiores desafios quando a gente desenvolve software? É garantir que estamos construindo a coisa certa. E para isso, existe uma ferramenta que é, assim, essencial. É sobre ela que a gente vai falar hoje, as famosas User Stories, ou histórias de usuário. Vamos ver como elas podem de verdade transformar o jeito que a gente cria a tecnologia. Olha só essa tirinha, ela é clássica, mas resume perfeitamente o problema, né? O grande drama de construir software é exatamente esse. O que o cliente precisa de verdade acaba se perdendo no meio do caminho na tradução entre uma equipe e outra. O risco, gente, raramente é técnico. O verdadeiro perigo está na interpretação. Pois é, e é exatamente esse o ponto, o desafio da comunicação. Como é que a gente faz para garantir que todo mundo envolvido no projeto, todo mundo mesmo, esteja na mesma página, com a mesma visão? Porque o que acontece na prática, muitas vezes, é isso aqui. Cada um dos envolvidos, cliente, gerente, desenvolvedor, está com uma imagem totalmente diferente na cabeça, para o mesmíssimo projeto. Um está pensando no avião, o outro no navio, e aí o resultado final, bem, corre o risco de não servir para ninguém. Então, fica a pergunta, né? Como a gente para de só entregar feature e começa a criar valor de verdade? O segredo está em mudar a nossa perspectiva. Parar de focar só no o que a gente está construindo e começar a pensar no porquê. E essa mudança de foco leva a gente para uma distinção que é crucial no desenvolvimento ágil hoje em dia. A diferença entre output e outcome. Ou seja, entre aquilo que a gente entrega e o valor que essa entrega realmente gera. Para ficar bem claro, o output é a funcionalidade, o entregável, é o que o software faz. Agora, o outcome é o resultado, o impacto positivo. É o problema que o software resolve. É o valor que aquilo traz para a vida de quem usa. E para fazer essa ponte, para conectar o que é feito com o valor que é gerado, existe uma ferramenta super poderosa que os times ágeis usam. E é aqui que entram as User Stories, as histórias de usuário. Essa imagem aqui, ela mostra essa mudança de mentalidade de um jeito brilhante. A gente está saindo de documentos de requisitos gigantes, super técnicos, cheios de diagramas, para algo muito mais simples e direto. Conversas focadas que muitas vezes começam com um simples post-it. Ok, então o que é uma User Story, afinal? É basicamente isso, uma descrição bem simples de uma funcionalidade, só que contada pelo ponto de vista de quem vai usar. E o mais importante, ela não é um documento fechado. É muito mais um convite, uma promessa de uma conversa para a gente entender e resolver um problema de verdade. E o formato mais conhecido é esse aqui. É um modelo super simples, mas poderoso. Ele meio que obriga a gente a manter o foco em três coisas. Primeiro, quem é a pessoa, o usuário. Segundo, o que ela quer fazer. E terceiro, por que ela quer fazer isso. Qual o objetivo final dela. Beleza, mas não é só escrever a frase e pronto. Uma boa user story tem toda uma estrutura, uma anatomia e até um ciclo de vida. E para entender isso, a gente vai ver duas ideias bem importantes agora. A jornada da história segue o que a gente chama de os 3 Cs. Primeiro, o cartão, que é o post-it, um lembrete da ideia. Depois vem a parte mais importante, a conversa. É o diálogo entre todo mundo para alinhar os detalhes. E por último, a confirmação, que nada mais são do que os critérios de aceite. Como a gente vai saber que a história foi concluída com sucesso? Tá, mas e aí? O que faz uma história ser realmente boa e não só mais um item na lista? Para avaliar a qualidade de uma user story, tem um checklist bem famoso que ajuda muito, o acrônimo INVEST. Vamos lá. Uma boa história precisa ser independente, ou seja, não pode depender de outras. Ela tem que ser negociável, não uma ordem. Precisa ser valiosa, gerar valor real. Tem que ser estimável, para a gente ter uma ideia do esforço, pequeno bastante para caber num ciclo de trabalho e, claro, precisa ser testável. Certo, agora que a gente já sabe a teoria, vamos para algumas ferramentas mais práticas, coisas que ajudam a escrever e a refinar essas histórias para elas ficarem ainda melhores. Quando a história é um pouco maior ou mais complexa, o framework Speeder pode ser uma mão na roda. Ele ajuda a quebrar a história em pedaços menores, analisando 5 pontos. Spikes, que são as investigações técnicas, paths, os caminhos do usuário, interfaces, os dados que serão usados, e as rules, as regras de negócio. Mas olha, nada disso aqui faz sentido se a gente não souber para quem estamos construindo. É por isso que é fundamental entender o perfil do usuário, o que essa pessoa tenta fazer no dia a dia, quais são as dores dela, o que ela considera um ganho. É a resposta para essas perguntas que vai dar a matéria-prima para as histórias que realmente importam. Resumindo então,
As User Stories pegam o desenvolvimento de software, que poderia ser só uma lista de tarefas, e transformam numa conversa constante sobre valor. E é essa abordagem que garante que os times construam coisas que as pessoas não só precisam, mas que elas realmente queiram usar. E para fechar, fica aqui a reflexão. A próxima funcionalidade que for entrar no planejamento, pensa bem, ela é só um output, mais um item entregue? Ou ela é de fato um outcome, um resultado que vai gerar valor de verdade para alguém? No fundo, essa é a pergunta que muda o jogo.